Estamos aqui para mais uma gravação do podcast Além do Consultório e hoje eu trouxe duas convidadas muito especiais, a Juliana Lima, que é nutricionista comportamental, e a Andréia Franco, que é psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental. E hoje nós vamos falar sobre um tema super atual, né, que é a relação das pessoas com a comida e o dismorfismo corporal. Então, na sociedade que a gente vive atualmente, a gente já percebe que a relação com a comida, principalmente quando a gente pensa nas crianças, nos adolescentes, ela vem sendo mais patológica e se patologizando, se é que essa palavra existe, né? O que vocês percebem disso atualmente? O que vocês vivem no consultório de vocês? Eu acredito assim, Carol, que é uma das coisas que eu acho que tem preocupado muito a sociedade em si, né? Por conta, assim, cada vez mais sai dietas novas, alimentações diferentes. Aí vem isso é saudável, isso não é saudável. Então, rótulos. Eu não sei, assim, mas eu acho que da minha geração, a gente não tinha tanta preocupação com isso, né? Eu lembro que eu comia aquelas bolachas traquinas, né? E tava tudo bem. E tava tudo bem, né? E, assim, não tinha essa questão de, nossa, eu preciso comer saudável o tempo todo, né? Então, eu percebo, assim, que hoje as crianças, elas são muito restritivas, né? E além a gente vem com aquele julgamento da sociedade. A questão de montar a lancheira de um filho. Gente, eu até brinco que parece às vezes na internet uma mãe montando, cortando as frutinhas, nananana, né? E eu já sou aquela mãe que vai enfiar um pacote ali dentro, um suco ali dentro e tá ótimo, né? Lógico, a gente tem que ter um equilíbrio em tudo isso. Mas eu acho que não dá pra ficar, vou usar uma palavra bem chucra, né? Bitolada, né? O tempo todo pensando nisso. Com certeza. Eu acho que a partir do momento que a gente começa, que as comidas, que as coisas não são permitidas, Sim. Então, esse alimento, ele é muito ruim. A partir do momento que você começa, o alimento é ruim, esse alimento, ele faz muito mal, você começa a gerar dentro dessas crianças um construto, uma construção mesmo, de que isso não pode, isso não é permitido, mas é gostoso. E eu tenho prazer com isso. E Sabe agora? Que ela fala, tudo que é proibido é mais gostoso? Sim. E o pensamento mais ou que menos essa assim. criança vai criar diante de tudo isso, né? Diante da sociedade, de tipo, nossa, eu não posso. E aí, hoje em dia, o quê? Toda socialização, digamos, eu vou na sua casa, você vai me oferecer comida, né? Eu vou na casa da Ju, a Ju faz uma sopa maravilhosa, né? Ela vai fazer algo pra gente comer. Então, e aí eu vou deixar de socializar por conta dessa alimentação, desse medo, porque é proibido. Né? E aí, em relação a isso, eu acho que a alimentação ela acaba gerando um conflito dentro das pessoas, no sentido de que se eu como, é gostoso, eu tenho prazer, mas eu tenho culpa. Tá errado. Isso. Tá errado, eu não posso gostar, eu não posso ir numa festa e comer 5 brigadeiros, porque isso não é permitido. Né? A grande questão é isso, né? A grande questão hoje em dia que eu percebo são essas restrições em excesso. E essa rigidez, muitas vezes, que vem de algumas famílias, por padrões até, a gente estava conversando aqui um pouco antes, a Carol citou um exemplo dela, né, que pode ser geracional, né, que era da sua avó, então que pode ser geracional, essa questão da preocupação com o corpo, da preocupação com uma magreza, que antigamente já existia. A gente acha que isso é só de hoje, mas não. Os transtornos alimentares, eles existem já há muito tempo, né? Só que hoje a gente percebe uma grande incidência, por quê? Porque muita coisa mudou. Hoje a gente tem muito mais acesso às redes sociais, principalmente assim, minhas adolescentes, elas estão sempre acessando o TikTok, exemplo, né? Que é uma coisa que eu descobri recentemente, que existem comunidades dentro do TikTok, dentro do Facebook, que ensinam como ter anorexia, que ensinam como ter bulimia, fazem disputas, né? Quem vai comer menos naquele dia ou naquela semana. Então, assim, a gente precisa pensar que muito disso, muitas vezes, vem de padrões rígidos dentro de casa. Então, isso que a Carol falou, isso pode e isso não pode. Então, quando você classifica um alimento como proibido, você não está ensinando aquela criança ou aquele adolescente que ele pode comer e está tudo bem. Só que ele não precisa comer aquilo todos os dias, ele não precisa do chocolate todos os dias, ele não precisa do biscoito todos os dias. Por quê? Porque o nosso corpo precisa se alimentar de vitaminas, minerais, de substratos que realmente vão nos dar energia, que vai dar energia para essa criança brincar, estudar, se exercitar, sem esse padrão rígido demais. Né? Aquela questão de tudo que é em excesso faz mal, né, Ju? Exatamente. Tudo que é em excesso faz mal. Eu brinco até e falo assim, gente, até amor demais faz mal. Então, tudo que é em excesso faz mal, né? Sim. O de vez em quando, eu acho que não vai... Você sair de uma rotina de vez em quando, você comer algo de vez em quando, Exato. não vai te fazer mal. Tá tudo bem. E tá tudo bem, isso não vai mudar.
né? Mas essa questão do padrão de beleza, eu acho que até a gente estava vendo um pouquinho sobre a história dos transtornos alimentares, como também o corpo feminino, né, das modelos, elas foram mudando, né, durante o tempo, né? E até eu vi o caso de uma das modelos, elas falando assim, gente, esse é o corpo que eu tenho, vocês que façam roupa para caber em mim. Entendeu? Eu não vou, porque, não, mas fica... adequar aquilo que vocês querem, né? Exato. Porque não é... E aí entra uma questão que também não é só a relação com a comida, aí vem a relação com o corpo, Sim. né? Porque hoje em dia, essa questão da estar muito magro é sinônimo como se fosse de um sucesso. E, na verdade, não é isso, né? Estar muito magro não é saudável, né? Você tem que estar dentro do peso que é adequado para sua altura, para tua idade, para tua vivência. E mesmo que você não estiver dentro deste padrão, tá tudo bem. Porque, às vezes, são fases, são momentos. Então, a questão é ser saudável. Só que eu penso muito na adolescência quando eu falo sobre isso, porque o adolescente, ele quer muito se sentir inserido num grupo. Né? Tanto o adolescente, mas o adulto, né? todo mundo, né? Na verdade, mas na adolescência isso vem fase muito à tona, Exato. né? Então, eu quero fazer parte desse grupo. Se eu não faço parte desse grupo, ou se algo nesse grupo acontece que eu sou rejeitado, ou que, inclusive, isso acontece muito na adolescência, você muda de grupo algumas vezes, até você se encontrar e tal. Mas quando acontece isso, muitas pessoas e muitos adolescentes trazem isso para o âmbito físico. E começam a criticar que, assim, eu não estou nesse grupo porque fisicamente eu não me adequo a este grupo. Então, eu preciso fazer parte de um padrão que não é o meu. Eu preciso me moldar para algo que não é a minha essência ou que não é o meu biotipo, né? E aí começa essas distorções. Então, assim, a gente tem pontos que são o social, o quanto socialmente a nossa relação com nós mesmos e com o nosso corpo interfere, né? A gente tem o âmbito interno e a gente tem o âmbito das vivências transgeracionais aí, né? Como a Ju estava citando da minha família, a minha avó foi Miss. E a minha avó tinha uma preocupação muito grande com o corpo e ela trazia isso para a família. E eu via que ela tinha sofrimento com isso. Ela sofria porque ela gostava de cozinhar, ela comia, ela gostava de comer, ela gostava de doce. Então, assim, é um construto de uma família que vem por gerações trazendo algumas características. Essa atenção e excesso para o corpo. Agora, eu acho né? muito interessante, Carol, que a gente percebe essa busca, né, por ser aceito. E, geralmente, nas crianças, né, que já estão virando pré-adolescentes, aí vem a questão da menstruação ou não, né? Algumas menstruam mais cedo, outras não, e isso muda o corpo, né? Então, aquela menina que tinha um corpo de uma criança, ela acaba se tornando tendo um corpo, após menstruar, um corpo mais de mulher. E outras ainda ficam naquela questão, né, mais infantil. E aí, né, estudando um pouquinho sobre os transtornos alimentares, eu percebi assim que, na verdade, na fase adulta, a gente acaba esquecendo. A gente vai passando por isso, se torna, né, tratando ou não, enfim, a mãe acaba muitas vezes esquecendo que ela também passou por aquilo. Né? E aí, nessa troca, nessa questão da troca do meu corpo ali que está acontecendo, e essa menina começa a ter essas restrições alimentares, essa mãe, que também já carregou tudo isso, ela começa a elogiar, nossa, minha filha parou de comer alface, parou de comer carne, ela parou de comer arroz, ela parou de comer nananã, agora ela faz um prato de salada lindo, maravilhoso. E na verdade, essa mãe, ela tá voltando, acessando aquilo que ela já passou, né? Só que sem perceber, ela não percebe que ela já passou. Essa mudança corporal é algo bem interessante da fase, porque a menina, ela deixa de ter um corpo de criança e muitas vezes isso gera muito sofrimento, porque eu deixo de ser criança, então às vezes eu não quero deixar de ser criança e eu vou parar de comer porque eu não quero ser mulher. Gente, quando eu menstruei, eu fiquei arrasada. Minha primeira menor que eu fiquei arrasada, eu chorei, de verdade, porque assim, é uma coisa, é bem isso que é um marco na vida da menina e muda muita coisa, né? O corpo muda. Nossos hormônios, né, começam a se modificar. Então, e hoje em dia tem meninas que menstruam com 9 anos, com 10 anos. E tem diferenças, né? Então, Exato. umas vezes o corpo tá de um jeito aos 9, aos 10, aos 11. E essas diferenças geram angústia. Porque, poxa, eu já tô com o corpinho de uma adolescente ali e a minha amiga tá com o corpo de criança. Será que eu tô acima do peso? O que tá acontecendo? E o interessante é assim, e a criança que ela tá já com um quadro de anorexia, ela vai ter uma dificuldade maior de menstruar, né, Ju? Então, a gente percebe esse atraso na menstruação muitas vezes por conta que essa criança já está no quadro grave de anorexia, né? E aí, os pais, muitas vezes, eles vão buscar ajuda quando eles percebem que aquela adolescente já está com 14 anos e ainda não menstruou, e aí os médicos começam a se preocupar.
Porque até então os pais não têm uma percepção, né? Eu acho que a gente acaba, às vezes na correria, enfim, não sei o que acontece naquele momento, eles não percebem. Mas é muito né? mais fácil eu perceber se o meu filho, falando dos transtornos Sim, agora, que eu sim. acho que é importante a gente delimitar, até Isso. para vocês depois explicarem um pouco mais Sim. sobre isso. É muito mais fácil eu perceber o meu filho com compulsão alimentar Com certeza. do que o meu filho com Porque anorexia. compulsão alimentar, eles acham que é ansiedade muitas vezes só. Né? Meu filho está muito ansioso e está comendo comendo demais. Né? Eu A percebo Andrea muito isso. A Andrea citou um ponto ali, né, da mãe que elogia quando a criança às vezes deixa de comer carne ou o adolescente. É um ponto muito importante da gente falar, porque esses elogios, por exemplo, isso que a Carol está falando, né? Existe um estigma muito grande em relação à compulsão alimentar. Porque, normalmente, quem tem compulsão é preguiçoso, não tem força de vontade, não tem foco, não consegue emagrecer, começa e não termina sem... Até os pais identificarem que pode ser um problema, que pode ser algo patológico, isso às vezes demora um pouco mais. Se a gente fala em anorexia e bulimia, o que acontece? Sempre vai ter uma dieta envolvida, vai ter uma força de vontade, vai ter uma disciplina um pouco maior. Sim. Então, o que acontece? Quando vem alguém de fora e diz, nossa, como você emagreceu, como você tá bonito, você reforça aquele comportamento. Então, o adolescente, ele entende, tá funcionando, eu tô ficando mais bonito, Sim. eu tô sendo inserido no meio, as pessoas falam diferente comigo, eu já ouvi de vários pacientes, nossa, quando eu emagreci, todo mundo mudou comigo. A fala deles, eu me senti mais atraente, né? Quando o adolescente começa já naquela fase de querer ter paquerinha, enfim. Então, isso é um reforçador. Só que isso pode ser um problema. Quando os pais não olham com cuidado para isso, pode ser um transtorno alimentar sendo desenvolvido ali. Né? Então, até que ponto... Uma esse coisa Porque vem os que- reforçadores. é- É porque vem os reforçadores, né? Exato. O que me chamou a atenção, você estava contando disso, Ju, eu fiquei pensando, né? Na criança, quando eu penso numa criança pequena, a maior questão dos pais é meu filho não come. Porque, meu Deus, meu filho não come, meu filho Nossa, é pra colocar precisa biotônico, né? comer. É pra colocar E isso biotônico, eu vejo muito dos pais com criança pequena. Você fica desesperado se o seu filho não almoça, né? E aí tá. Aí vai entrando na adolescência, o seu filho tá comendo. Ah, meu filho não pode Agora comer. não pode comer. Agora ele não pode comer agora não mais. pode comer. E o adulto, então, meu Deus, eu não posso sair da linha, porque se Sim. você sai da linha, você foge do Sim. padrão, você não tem capacidade de ter controle. Quando a gente fala da compulsão, não é isso, Não. né? A compulsão é um transtorno mental, é um transtorno psiquiátrico que exige tratamento. Sim. Então, os episódios de comer compulsivo, o que é a compulsão alimentar? Não é eu chegar e comer, sei lá, numa festa e comer 3 pedaços de bolo e comer coxinha durante a festa e chegar em casa, e cachorro-quente, cachorro exatamente. quente, na Sim. festa de criança. Quem nunca fez isso? Sair no Exato, casamento com um monte de exato. docinho. Sair e comer os docinhos no final do casamento, mais o bem casado, sim. né? Isso não é compulsão alimentar. O episódio de comer compulsivo, né, da compulsão, é um episódio em que não existe um controle. Então, aquela pessoa, ela entra numa onda de comer uma grande quantidade de alimento e ela não consegue se controlar. Eu dou um exemplo, às vezes, para meus pacientes, que é assim, o paciente abre a geladeira, aí ele come, às vezes ele come a comida fria, ou ele come tudo que tinha na geladeira, aí toca a campainha porque alguém chegou. Ou alguém tá chegando em casa, a pessoa vai comendo, e ela não atende a campainha, ou ela não atende o telefone, ou ela não sai daquele episódio, a não ser por um estímulo. Tipo, alguém chegou na casa Externo. e aí, meu Deus, que vergonha, o que eu fiz, né? Então, é um episódio em que não existe um controle mesmo daquela situação. E após o episódio, a pessoa passa muito mal, porque realmente ela passa mal pelo excesso de comida. É um comer que gera como se o excesso da comida é realmente totalmente patológico, Sim. né? Além do sofrimento interno que isso causa, né? Porque existe muita culpa, existe muita vergonha, existe muita frustração, né? Dentro desse comer Naquele momento ele tá pensando compulsivo. só no prazer, né? Depois, eu acho, assim, vem muito aquela... Aí depois vem aquela questão da culpa e fala assim, poxa, o que que eu fiz? Mas você sabe, André, que na verdade não existe o prazer ali naquele momento. Sim. Porque a compulsão alimentar é diferente quando você come um brigadeiro apreciando aquele brigadeiro. Não, Quando é você só- come uma coxinha apreciando aquela coxinha. Nesse momento, como a Carol falou, é comida fria. Tem pessoas que pegam comida do lixo. Tem pessoas que Comida colocam crua, miojo cru. Tem pessoas Macarrão que colocam cru. tudo dentro do liquidificador, bate e toma para ser mais rápido. Então, literalmente, não existe Não. prazer. É muito patológico. Sim. É transtornado. Então, e é muito difícil, assim, quando
E aí, o que acontece? Por que muitas vezes é estigmatizado? Por isso, porque as pessoas olham e falam assim, nossa, essa pessoa é gulosa. É só parar de comer. É só parar de sim. comer. Não é só parar de Não, comer. Não é só parar de comer, né? Então, assim, eu às vezes até encontro muitas dificuldades dentro da clínica, dentro da minha experiência, porque às vezes os pais, eles chegam para mim na expectativa de faça uma dieta para o meu filho, ele não está conseguindo. E nos casos de transtorno, eu não consigo trabalhar com uma dieta. Porque esse paciente, a primeira coisa, ele precisa aprender a se relacionar com a comida. E quando a gente fala em compulsão alimentar, é muito difícil você falar assim, não tenha controle, não coma. Não é bem assim. Primeiro que a gente precisa de uma equipe, né? Porque os transtornos alimentares, eles vêm muito com outros transtornos associados, né? Eu falo que o transtorno alimentar, ele é a pontinha do iceberg. Ele nunca vai ser uma causa primária. Muito pelo contrário, ele está associado a uma depressão, uma ansiedade, um transtorno de ansiedade, um transtorno de personalidade. Várias coisas. Então, por isso, a equipe multidisciplinar é extremamente importante nesses casos. A psicologia, a psiquiatria, né? Porque, às vezes, eu vou precisar que esse paciente seja medicado para eu conseguir, primeiro, reduzir esse ímpeto, esse impulso em relação à comida, para daí eu conseguir trabalhar. Então, muitas vezes, a dieta ela não vai ser a resolução. Até porque a dieta entra, a dieta tradicional, né, assim, Aham, sim. aquele cardápio, né, Sim, que a gente restritivo. restritivo, ele entra na restrição. Sim. Então, por Exatamente. exemplo, para compulsão alimentar, a restrição é péssima, né? Então, eu vou restringir, eu vou comer muito Sim. pouquinho ao longo do dia e tem um episódio de comer Eu vou compulsivo. piorar a compulsão Não, desse já paciente. aconteceu assim, uma vez, um paciente chegar com o cardápio da Ju, né? E falar assim, olha, é isso que ela quer que eu coma. Tipo assim, então por isso que a equipe disciplinar, ela também é muito, né? Ela precisa estar sempre em conjunto, Exato. né? E eu falo, e aí? Mas eu acho que você tem que sentar e conversar com a Ju sobre isso. Se ela passou isso pra você, é porque ela acredita que você é capaz, que você E consegue. porque muitas vezes, ideia, eles Isso. não querem comer. Não. Eles querem privar de comer porque sentem Isso. culpa por ter comido Exatamente. muito, Isso. né? Tipo, eu tive uma compulsão. E eles né? querem uma afirmação da terapeuta do tipo assim, olha, realmente tá errado, você não pode comer isso. Ou não, você tem que comer mais. Não, isso daqui tá muito pouco, né? Eles buscam essa afirmação de uma outra pessoa, tipo, não, isso tá errado. Por isso, a base, a questão familiar, porque a gente tá falando isso, Isso. entre três profissionais Sim. que Exato. trocam e Sim, conversam entre sim. si. Mas quando a família não se conversa no tratamento de um paciente com transtorno, Sim. né, a gente começa a gerar uma série de problemas e situações, porque daí a família não consegue conversar com esse paciente ou acaba entrando, muitas vezes, quando a gente pensa no paciente, Sim. o contrário, né? Então, vamos Sim. falar um pouquinho da anorexia. Quando a gente pensa no paciente com anorexia, que é aquele paciente que restringe, Sim. e aí ele chega pra família e fala assim, eu estou comendo, olha o tanto de comida que tem nesse cardápio. Aham. Como que eu vou comer tudo isso? Mãe, nem você come tudo isso. Você sabe que eu Ou- escuto, que eu e aí- escuto muito, falando assim, Carol, a Juliana quer que eu seja gorda, né? Obesa. Aí eu olho assim e falo assim, peraí, vamos lá, eu tenho certeza que a Ju, ou eu, ou a doutora Carolina, nós não queremos pra você aquilo que a gente não quer pra nós. Né? Eu não quero ser obesa, eu quero ser uma pessoa saudável. Então é isso que nós estamos buscando pra você, que você seja saudável, né? E eu até assim, o modo, muitas vezes, como eles falam sobre eles, né? Eu estou gorda, eu estou feia. Então, essa visão também que ele tem sobre si, né? E aí entra a Sobre distorção essa- de imagem, que eu acho que é Isso. uma coisa super importante de vocês citarem um pouco. O sim. que é distorção de imagem? Por que o paciente com anorexia, quando eu falo para comer, não faz sentido? Sim. Né? O que esse paciente... Por que ele fala... né, você precisa se alimentar, você está fora do seu IMC, está muito baixo, você está em risco de vida. Por que aquilo é a mesma coisa que eu falar e vai bater, tipo, dar murro em ponta de faca, né? Eu falo e a pessoa não tem a escuta. O que acontece com essa pessoa que está realmente com uma distorção de imagem? Em algum momento da vida, para ter, né, esse desenvolvimento da anorexia, esse paciente ouviu que ele era gordo, muitas vezes. Na maioria dos casos, eu diria, tá? Da minha experiência clínica. Tá muito relacionado também com essa rigidez dos pais, então desde lá de criança já exigindo um corpo perfeito, um corpo magro. Mas muito dos pacientes que desenvolvem anorexia ouviram em algum momento que ele está gordo. E aí é aquilo que eu falei, começa uma dieta, as pessoas começam a elogiar, então ele tem ali um reforçador. A distorção de imagem é ele se sentir sempre muito grande, ele tem um medo intenso de engordar, um medo horroroso da comida, então a comida me faz mal, a comida não é boa para mim, e ele se vê maior do que ele é. Porque em algum momento da vida ele acreditou que o
corpo dele era gordo. E ele registra essa informação. Então, vai se gerando esse medo de comer, esse medo de engordar, esse medo de não ser aceito de novo, esse medo de ouvir mais uma vez. Existem muitos casos, assim, de adolescentes que escutam. Nossa, olha o tamanho dessa pança. Nossa, você tá tipo uma baleia. Desse jeito você não vai conseguir. Até o bullying, né? Bullying. Às vezes o bullying Total. acontece muito. Não só dentro de casa, como Não, fora de fora. casa. Principalmente dentro, né, na escola, Sim, é muito comum. muito comum. As pessoas são perversas. São, Né? Exato. As crianças são más, As gente. crianças são. Não, As um crianças exemplo. são Não, mas más olha, mas eu acho muitos que tem momentos. muitos adultos ali, infelizmente, né? Às vezes a gente vê em escola. Um exemplo meu. Eu sempre fui muito magra. Muito, muito magra, né? Brincando do biotônico fontura, porque a minha avó queria dar aqueles biotônicos pra mim, enfim. E a minha irmã, ela era já um pouquinho mais cheinha, mais gordinha, enfim, né? Ela não tinha... O biotipo é totalmente diferente. Só que a minha irmã sempre foi extremamente inteligente. Eu brinco que é nerd, né? Enfim, extremamente inteligente. Linda, um cabelo loiro. Sempre foi aquela bonequinha. Ela mas achei, mas sempre foi a bonequinha da família. E eu era magrela, com aquele cabelo desse tamanho, enfim. Quando eu fui pro balé e ela também, o professor me usava, não só para minha irmã, mas também usava como referência para todas as meninas, tá? Vocês precisam ser como a Andréia. Olha como a Andréia é magra. Olha como a Andréia é bonita, né? Tanto a minha irmã, tadinha, ela ficava no final, tá? No fundo da apresentação, porque ela não tinha o biotipo que era o ideal pro balé, né? Então, aí vamos colocar nesse sentido. A minha irmã, ela cresceu, às vezes, com esse complexo, tá? Com essa dificuldade, vivendo de dieta. A gente até brinca que ela fala assim, eu vivo de dieta desde o dia que eu nasci. E eu, me achando o máximo, porque como eu não era tão inteligente, eu não chamava atenção de outras maneiras, eu me achava o máximo por ser magra. Então, eu vivia naquela luta para sempre ser a pessoa magra, a pessoa, porque isso me fazia bonita. Né? Olha o quanto as referências e o quanto essas questões familiares e as comparações, né? Quando você falou do balé, Sim. O balé, a ginástica olímpica, até mesmo a natação, não natação existe também. uma necessidade, mas a criança, ela tem que usar um maiô. Ela expõe o Sim. corpo. Ela expõe de o alguma corpo, forma. né? Sim. O balé aquático, enfim. Sim. Tem N esportes. O esporte, ele é super terapêutico, ele é ótimo. Mas Sim. alguns esportes ou algumas vivências, como, por exemplo, ser modelo, né? Você tá dentro de um contexto, daí a gente entra no âmbito externo. Sim. Eu tô dentro de um ambiente externo reforçador Exato. da Sim. magreza extrema. Sim. E se eu fujo do padrão da magreza extrema, eu me sinto deslocada. E isso Sim. pode, sim, inclusive são fatores de risco para o surgimento do Com dimorfismo. certeza, Né? isso. Porque, na verdade, ela não é... Ela era saudável, extremamente saudável, até ela se alimentava muito melhor do que eu, tá? Porque eu comia muito mal. Ela, na verdade, ela tinha uma vida, assim, ela era ótima no esporte, ela era ótima em outras coisas, mas não... E como ressignificar tudo isso, né, Super. Andréia? Eu Como fui, a gente... eu fui pra terapia porque, na verdade, era uma pressão que eu tinha, né, dentro de mim, que eu precisava aquilo ali. Então, tanto que uma das coisas que, assim, eu tenho muita dificuldade, às vezes, com os pacientes com os transtornos alimentares, porque eu me vejo, sim, muitas vezes naquelas situações, porque eu também já passei por isso de uma certa maneira. Não que eu tive um transtorno alimentar, mas é essa questão da imagem corporal. Mas aí eu penso, né, num dado bem interessante, que é sim. assim, 50% das mulheres estão dentro de um peso adequado. 80% se sente insatisfeita. Então, assim como você, em muitos momentos, sofreu, 80% das mulheres, e se a gente for conversar com cada uma de nós, a maioria já teve momentos, situações, ou tem uma sensação realmente de que o seu corpo não é aquilo que você deseja. Não está E por que isso, né? Por que a sociedade, ou quanto a mídia também, acho que é outro ponto para a gente citar, influencia essa mulher atual de que ela precisa estar dentro de um padrão que não é um padrão real. E sabe que, às vezes, essa influência, ela, às vezes, não é nem dita verbalmente. Sim. Quando você pega uma rede social, você abre sua rede social... Esses dias eu vou fazer uma referência, porque eu trago muito isso de exemplo para as minhas pacientes. Eu consumo bastante TikTok, eu gosto de TikTok. Ai, Ju, Eu fiz agora e a Carol nem tem. Adoro. eu ainda não tenho, mas eu Adoro, preciso. gente, confesso, adoro. Eu acho divertido, enfim. Mas tem muita coisa interessante. Se você filtrar, obviamente, tem muita coisa interessante. E começou a aparecer para mim uma menina jovem, por volta dos seus 20, não mais que isso, 20 anos.
que mora na Califórnia. Magra, linda, a menina é linda. Magra, faz uma faculdade, assim, me parece que é bem sucedida. E ela faz vídeos de maquiagens. E eu olhei aquela menina, eu pensei automaticamente nos meus pacientes, porque ela faz alguns vídeos, às vezes, de biquíni, sabe? Ou de top e tudo mais. Eu olhei aquilo, ela não influencia ela não fala nada, ela fala sobre maquiagem, sobre os encontrinhos da faculdade dela com os mocinhos. E eu olhei aquilo, automaticamente eu pensei, eu falei, nossa, mas que menina bonita. E pensei, gente, se meus pacientes vissem isso na idade deles, ela não tem nenhum tipo de influência com magreza. Mas isso é subjetivo. Eu olho, eu quero ter o corpo dessa menina. Eu quero ser bonita como ela, eu quero ser magra como ela. Eu quero ter as maquiagens. Né? Aí você olha o seu biotipo e você fala, nossa, eu não sou nada. Tipo, eu tô realmente fora de padrão. Então, muitas vezes, a gente percebe, eu percebo isso, que não às vezes, dito explicitamente, mas isso fica... Mas tem relação entre o consumo, tem estudos, né? Entre o consumo de mídias e realmente a quantidade de transtornos, tanto alimentares, mas transtorno depressivo. Porque mesmo que esse comparativo, mesmo que conscientemente essa menina não chegue e fale, como tem muitas influenciadoras que são péssimas, que falam, você precisa emagrecer, não sei o quê, botando dicas de emagrecimento bizarras, enfim. A gente está falando de um outro padrão, mas é por quê? Porque essas pessoas que estão dentro deste padrão acabam se expondo mais. Quem está fora do padrão se expõe. Tem mais medo? É muito interessante. Dois pontos que eu acho interessante. Esse tempo atrás eu vi, né, nessa questão da mídia no Instagram, eu olhei e falei assim, nossa, essa pessoa é a pessoa... Nossa, de quando é que é essa foto? Fui olhar a foto. Nossa! Aí eu fui lá, gente, como essa pessoa emagreceu? Filtro. Nossa, não, mas na verdade o por tempo, exemplo, a Kim Kardashian. Mas até a personalidade que mudou, por isso que eu assustei. Porque a personalidade, tipo assim, o jeito que essa pessoa hoje é influencer, fala, conversa, e se você perceber antes, você volta no Instagram dele lá no final e olha, não tem nada a ver com a pessoa que é hoje, você entendeu? Porque é isso que você falou, às vezes essa pessoa, ela emagreceu, ela tá se sentindo mais bonita, ele é extremamente saudável, sabe? É uma pessoa saudável, mas você vê, né? Enfim, tem uma vida normal, né? Não tô falando nenhum influencer assim, mas tipo, você percebe ali... Mas como ele conseguiu se sentir melhor, né? Com a autoestima dele, enfim, você olha aquilo, você quer aquilo. Mas aí você vai configurar o dia da pessoa, a pessoa malha o dia inteiro. A pessoa come, a pessoa vai nutricionista, a pessoa vai nananã, ela faz aí é uma coisa, né? Outra coisa que eu sempre gosto do meu consultório. Desculpa te cortar, é que às vezes o jovem, ele não consegue ter esse filtro, né? Isso, mas aí entra uma coisa interessante. Pode ter um filtro, ou o que ela faz pra chegar nessa magreza. Não, e até porque a gente tá falando muito das meninas, mas eu tô pensando nos meninos. Gente, o menino, o jovem, ele não vai ser musculoso, ele não vai ser o padrão masculino e de ideal, que há ombros mais largos, músculo, não sei o quê. Porque ele é adolescente, nem testosterona pra isso ele tem, muito, né? O que eu gosto muito no consultório, eu falo assim, tá... Qual que é o seu padrão de beleza? Daqui, vamos abrir no Instagram. Me mostra. Eu sempre peço foto. Quando eles falam assim, eu falo assim, eu só trabalho com foto. A minha amiguinha é mais bonita do que eu, porque sempre tem amiga. Eu falo, foto, deixa eu ver. Só trabalho com fatos reais. Assim. Aí, então, uma vez um paciente, ele chegou e falou pra mim assim, André, eu sou feio. Me diz uma coisa, você é feio. Por quê? Por que você se acha feio? Não, porque eu sou feio. Tá, mas quem que é bonito pra você? Aí ele falou aquele cara marido da Fernanda Lima, aquele Wilbert. Eu falei, meu filho, perto desse homem, você é feio mesmo? Você me desculpa, porque esse homem, ele faz petróleo não sei da onde, ele construiu uma capela pra casar com a mulher, ele fez... Então, tipo assim, olha bem com quem você tá se comparando. Ele é modelo. E a idade, totalmente diferente. O menino tava 13, 14 anos. Exato. E o cara, 40 anos. Tipo assim, peraí, a sua comparação tá muito... É irreal. Vamos pegar os amiguinhos da sua sala? Me dá seus amiguinhos. Deixa eu ver. Você tá dentro do padrão. Você não é feio. Você não tá obeso. Né? Você tá dentro de um padrão. É trazer pra realidade, trazer pra realidade. Vamos se comparar com seus amiguinhos. Né? Porque é isso que a gente tem que ter muito cuidado. Esses dias eu li num livro A Coragem de Ser Imperfeito, ou Coragem... Uma coisa assim. E ele falou assim, se você vivesse num mundo sozinho, isolado, tá? Sem ninguém à sua volta, você se sentiria feio? Você se acharia obeso? Você se sentiria não tão inteligente? Enfim, como você se sentiria se você vivesse num mundo isolado? Sem ninguém? Você não teria com quem comparar, você seria o máximo, porque só existiria você.
né? Então, essa comparação que a gente faz com os Mas outros... é um comparativo nos faz crescer também. Com Mas certeza. o De alguma comparativo, forma, de alguma forma, sim. Só que Sim. de outras formas, como é esse comparativo que a gente está falando, é um comparativo julgador, é um comparativo irreal, Irreal. né? É um comparativo fora daquilo adequado Sim. para a idade, com, enfim, E é aquilo que a né? Ju falou, muitas vezes o transtorno alimentar só é a ponta do iceberg. Tem muitas outras coisas. Então, assim, eu posso olhar a sua foto e te achar linda e tá tudo bem. Eu entendo que às vezes eu não vou ser como você. Mas essa pessoa que já tá com algum tipo de sofrimento, né? Ela pode olhar e falar, poxa, eu nunca vou ser como ela. Nossa, eu quero ser como ela, né? E aí, uma coisa interessante que eu percebo que a grande maioria das crianças que apresentam um transtorno alimentar, né, um adolescente, elas vêm de uma base de pais de família que parece ser perfeita. Quando a gente trata esse transtorno, quando a criança ela sai de um caso, de um diagnóstico clínico grave, né, você percebe que na verdade essa família não era perfeita, esse mundo não era perfeito. Até porque não né? existe. Não existe. E aí você começa a buscar que esses pais, eles brigavam entre si, mas como aquela criança teve todo o foco naquele momento porque estava doente, né? Então a família dedicou toda aquela atenção, eles deixaram de lado o que acontecia antes. Uhum. E aí quando essa criança ela já está mais estável, aí a gente percebe que na verdade vinha de um lar onde os pais já não, às vezes não viviam bem juntos, já estavam pensando em separar antes de tudo isso. Né? É uma família totalmente desestabilizada Ou pais com emocionalmente. transtorno, porque daí entra. Se eu Isso. tenho pais com transtorno alimentar, Isso. né, a chance do filho ter é muito mais alta. Sim. Com certeza, Então vem porque- as referências Gente, mesmo. eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu já falei isso pra minha mãe. Eu falo, mãe, eu não tive transtorno alimentar porque eu não tinha genética. Porque eu tinha tudo pra ter transtorno alimentar, todo o contexto, sabe? Então, assim, é exatamente isso que a Carol falou. Então, a gente precisa pensar no transtorno de várias formas. Ele pode vir e se instalar por vários, né? Então, pode ser o meio externo, o meio interno, a família, o genético, biológico. Então, existem várias causas desse transtorno alimentar. E outro ponto importante também da gente colocar aqui, que também as redes sociais influenciam muito, a gente falou de anorexia, de compulsão, mas existe a bulimia também, né? E a bulimia também é muito estigmatizada, porque na bulimia, o paciente ele não é nem obeso, nem muito emagrecido. Ele está dentro de um normal. E, às vezes, os pais eles não conseguem ver que esse filho come e vai para o banheiro, muitas vezes vomitar. Ou que ele come e pensa, eu preciso compensar. Então, ele vai e fica 2, 3 horas na academia. Ou esse paciente também está sempre em dieta. Só que quando ele tem uma compulsão, essa compulsão muitas vezes é no escondido. Ou ele come escondido, ele não come na frente das pessoas por vergonha. Então, o quanto também a gente precisa olhar para todos os lados, na verdade, né? Porque tem o que é muito emagrecido, tem o que não é muito emagrecido, tem a compulsão que pode gerar, né, um ganho de peso, uma obesidade. E o quanto a bulimia também traz sofrimento Sim. para esses pacientes. E o quanto, eu acho que até a André poderia falar um pouquinho dessa questão das distorções cognitivas que esses pacientes trazem. Então, eles Exato. trazem uma relação com a comida, com crenças, com coisas muito distorcidas mesmo, que a gente vai olhar e fala, gente, não faz sentido, Total. mas para aquela pessoa, para aquele indivíduo vivendo o transtorno, aquilo é totalmente real, né? Então, Porque a gente nasce, né, Carol, um papel em branco, né? Eu sempre falo assim, e aí você vai adquirir suas crenças, seus pensamentos, o modo como você vai se comportar vai depender muito do ambiente onde eu vou ser criado, né? Do lugar onde eu vou estar. Então, a Ju contando esse exemplo, eu pensei assim, nossa, eu perguntaria pro meu filho assim, mas filho, por que você está indo muito na academia? O que você pensa sobre isso? Né? A gente tentar entender o que essa criança pensa sobre as coisas. Né? Porque os pensamentos, às vezes, eles realmente são disfuncionais, porque eles acreditam que aquilo para eles é real. E eles acabam tendo reforçadores, né? Então, é como um toque. Né? A pessoa ela fecha a porta milhões de vezes, né? E nem ela consegue entender por que ela faz isso. Né? O pensamento dela é que aquilo ela vai estar se sentindo segura. Então, o transtorno alimentar, muitas vezes, uma vez... uma criança ela falou, eu vou comer frutas, agora eu vou comer só frutas, eu vou viver de frutas, porque frutas, aí eu falei, nossa, que legal, né? Mas assim, por que frutas? Faz sentido? Faz sentido, porque frutas não têm calorias.
Olha a crença. Olha a crença. Distorcida, E total olha distorcida. a ignorância alimentar. Eu sempre falo, gente, uma ignorância alimentar, porque tudo tem calorias. Eu brinco até aquele ômega 3 que a gente toma, tem calorias. Você olha lá, tem calorias, tudo tem calorias. Né? E aí começam as restrições. Muitas vezes a anorexia ela não se instaura de uma hora para outra. Não, Normalmente ela vem. Isso que eu falo, são muito pequenos sutil. sinais. Aí ele fala assim: agora eu não sinais. como mais carne. Carne. Agora o Sempre começa pela carboidrato. Carboidrato. Isso. Eu não como mais carboidrato. Então eu vou cortar o Isso. arroz, eu não como mais pão. E de repente você não come mais feijão. E de repente você não come mais nada, né? Então é um padrão que vai. E aí vai com essas crenças de que o carboidrato faz mal. Eu preciso só de alimentos super integrais. A carne faz mal. Eu não consigo digerir carne. Eu não consigo. Esse alimento me faz me sentir muito empachada. E você sabe o que eu acho E- interessante? Que os pais não buscam saber por que essa criança está fazendo isso, tá? Muito pelo contrário, pega essa criança e leva nos empórios e sai comprando tudo o que eles querem. Mas não pergunta, filho, me explica um pouquinho, você vai deixar de comer carne? A mamãe quer entender por que você não quer comer carne. O que você pensa sobre a carne? Porque às vezes é um pensamento assim, né? Que às vezes falta, Totalmente funcional. eu percebo que às vezes falta realmente, em muitos casos, o entendimento desses pais realmente, assim, que não é, óbvio, não é proposital. Eu falo que nenhum pai, nenhuma mãe, eles fazem, muitas vezes, alguns comportamentos com os filhos de propósito, porque quer ver seu filho sofrer de forma alguma, né? Nunca. Mas é que, às vezes, realmente, eles não têm noção daquilo. Tem uma situação, aconteceu uma situação no consultório, de uma paciente com uma anorexia, e aí ela vinha tentando se alimentar bem, não estava fazendo restrição, estava emagrecida, mas não estava fazendo restrição. E aí ela disse, na frente da mãe, em uma consulta, que ela estava comendo, enfim. A mãe falou assim, não, ela estava bem, porque ela estava comendo. E ela disse, não, eu não estava bem. Eu estava comendo, mas eu estava sofrendo muito. Por dentro eu estava sofrendo muito, porque eu não estava no peso que eu queria. E, às vezes, os pais, eles realmente não têm. Eles veem o externo, mas eles não conseguem ver além disso. Então, muitas vezes, é isso que a Andrea falou. Às vezes é sentar, é conversar, é tentar entender o que está se passando dentro, né, da cabecinha desse filho. Qual que é teu medo? Por que você tem medo de ganhar peso? Só que se esse pai também é adoecido, fica difícil enxergar isso. Fica difícil sentar e falar, filho, o que está acontecendo? Né? Por essa dificuldade que vem dele também. Ou que vem do pai, ou que vem da mãe, ou que vem... E querendo ou não, como mãe, a gente quer agradar nosso filho. Eu quero ver meu filho feliz. Sim. Se meu filho quer comer um pacote de bolacha e ele vai ser feliz com aquilo, eu quero aquilo pra ele, né? Mas eu tenho que estar atento aos sinais. Esses dias o meu filho virou pra mim e falou assim, agora eu vou começar a comer alface. E eles não gostam de alface. Aí eu olhei pra cara dele, filho, por que você vai comer alface? Não, porque agora eu tô de dieta. Aí eu, por que você tá de dieta? Porque você e o papai, quando estão de dieta, vocês comem mais salada e mais carne, enfim. Aí eu olhei e falei, não, filho, mas você é uma criança, você tem que comer alface porque é bom, né? Tem os nutrientes necessários, porque é gostoso, você não tem por que fazer uma dieta. Eu, papai, a gente faz essas restrições de vez em quando, porque às vezes a gente não tá saudável, a gente não tá bem, né? Às vezes eu tô com meu colesterol um pouco mais elevado, enfim, todas essas questões, mas por conta da minha idade, né? E você não precisa. Você tem que comer salada porque é bom. Mas olha a faz associação. saudável. Exatamente. Mas eu tentei entender reflexo, né? isso, eu Não, tentei entender. E a reflexão que ele E fez. olha a associação, né? Por exemplo, o alface é da dieta. Exato! A comida É não isso. é. Então, gente, o alface ele tem que estar ali, né? Tem que tá Todo ali, dia. Não junto. E aí, Do arroz, do feijão, da E aí carne. é interessante porque eu, como mãe, naquele momento eu vi esse movimento, você entendeu? E aí eu também fui refletir sobre mim, tá? Naquela hora eu falei, meu Deus, né? Será que eu estou passando isso, né? Peraí, vamos rever. Até falei pro meu marido, peraí, vamos rever isso. Da gente comer essa salada o tempo todo, né? Eu venho de uma família que a gente tem muita dificuldade de comer salada. O meu avô, ele falava assim, oxe, eu não sou coelho, eu não sou bicho para comer salada, né? Ele queria comer carne, carneiro, né? Essas coisas assim. Então, a gente vem de uma dificuldade e eu falei, poxa, a gente precisa parar como pais e observar isso melhor, porque o exemplo vem de casa, né? E da mesa, sentada ali, a gente comendo. Então, assim, as crianças, elas comem muito bem, né? Se alimentam muito bem, mas você entendeu? Tipo, foi um pisque. Falei, meu Deus, peraí, o que eu estou fazendo dentro da minha própria casa? E assim... E sem perceber. sem Como eu falei, perceber, os pais, às vezes, totalmente. eles não percebem o que eles fazem. E tá tudo bem. Os filhos, eles vêm pra
É ressignificar muita Isso, coisa, eu né? falo pra gente Mas se tornar até- melhor, né? Mas até voltando um pouco ao Sim. exemplo que a Ju tinha falado da paciente, uma das questões da anorexia com a identificação e com a relação com o corpo é que essa adolescente ela tem cada vez mais prazer com o processo do emagrecimento. Então, mesmo Poder, né? isso significa poder. Eu sou muito capaz, eu consigo controlar. E uma coisa que a anorexia, ela não gera, ela é egocintônica. Então, ela tá muito de acordo com a crença e com aquilo que tá interno dessa menina. Mesmo que eu chegue e mostre um parâmetro externo do tipo, olha aqui, o seu IMC está 14, 13, vai baixando. Você tem risco de ser internada, existe um risco de morte. Essa menina não vai ter a compreensão, porque para ela, quando ela se enxerga, ela se vê muito maior do que o tamanho real dela. E quando a gente compara essa menina e pede para ela enxergar outras meninas, ela vai enxergar todas adequadas. Isso, Ela vai Marcelo. enxergar só ela dismórfica, Sim. né? Exatamente. E aí, assim, elas utilizam parâmetros, né? Quantas vezes a gente já não viu na clínica? Por exemplo, eu tinha algumas pacientes Sim. que colocavam a mão e se o braço não fecha, o meu não fecha. Mas se o braço não fecha, não está legal. Eu meço a minha barriga o tempo todo. Se as pernas encostam uma nas outras, Não tá pânico, legal. não tá legal. Tem um pânico. E Isso aí é elas tudo um começam pensamento disfuncional, né? totalmente Distorcido, exato. E distorcido. por que é tão difícil acessar essas meninas, né? Por que é tão Sim. difícil o tratamento? Quando a gente fala de família, a gente fala que a gente precisa desse externo para mostrar para essa garota, né, para trazer para ela que internamente ela tá adoecida e que ela precisa confiar nesse externo para ela sair do processo de doença. E- Porque se ela continua acreditando e vivenciando esse interno que mostra para ela o tempo todo que ela está muito maior e que ela precisa continuar emagrecendo, ela morre, né? Então, dos pacientes, a gente fala muito das meninas porque acontece mais em meninas, Meninas. mas a anorexia mata, né? Sim. E é um risco muito grande. Então, por isso essa família tem que ter muito tato. Os profissionais têm que ter muito tato. A gente tem que trabalhar assim com muita delicadeza, mas ao mesmo tempo tem que ser firme no sentido de ajudar ela a mostrar que o parâmetro externo é o real e que Sim. internamente esse parâmetro dela está distorcido, né? Sim. E é muito interessante, assim, a questão, eu acho que de todas as terapias, eu acho que o manejo parental, o treinamento de pais é essencial. Não tem como trabalhar, principalmente o transtorno, eu acho que nenhum, né? Mas o transtorno alimentar, não tem como trabalhar sem a ajuda dos pais, né? Na compulsão, a hora que eu preciso entender que quem coloca o alimento dentro de casa sou eu como mãe. Então, eu preciso entender que eu, às vezes, estou alimentando esse meu filho porque eu não quero entrar em atritos, eu não quero entrar em brigas, porque eu não sei lidar com a frustração do meu filho, né? Então, eu preciso de ajuda, eu preciso de um psicólogo ali para me ajudar. Então, ter esse trabalho E também realmente... para como vai ser o caminho. Por exemplo, se eu Isso. chegar para uma paciente com anorexia e pôr um pratão de comida, de Não macarrão dá. e Não falar vai coma, funcionar. não é isso, né? Então o Vai tratamento, gerar um ele transtorno até muito maior ali no momento, né? De Sim. estresse, de Sim, ansiedade, de pânico, porque não vai vai. resolver. e esse processo é muito devagar, ele é lento. e super. Muitas vezes até a Ju também já fez isso, eu também já fiz. Num certo momento, até quando a Ju fala, ok, André, agora pode, vamos lá. A gente leva um brigadeiro pro paciente e começa a entender o que ele sente sobre aquilo, como é comer aquilo lá. Quantas já choraram comendo brigadeiro, gente? Já, entendeu? Das pacientes, Né? dos São pacientes. negociações. Né? Isso é aquela questão. Mas choraram de felicidade, felicidade. ou de culpa, Sim. né? Eu Eu tive tive uma- um caso que chorou de felicidade. Sim. Foi um caso, assim, foi um dos meus primeiros casos que a gente tratou Foi. junto, né, Andréia? Que foi um caso muito bonito, assim. A paciente, né, chegou logo no início da anorexia, então tinha pouco tempo, né? Tava no processo de instalação ainda e a gente conseguiu reverter. E em uma das nossas últimas sessões, assim, a gente fez um combinado. Eu falei para ela qual o alimento que você mais gosta e faz muito tempo que você não come. Ela falou brigadeiro. Eu falei, então eu vou trazer um brigadeiro para você. Você topa? Topo. E aí foi muito emocionante, porque ela comeu, na primeira mordida, o olho dela encheu de lágrima. Ela falou, você não tem noção, eu não acredito que eu tô sentindo prazer em comer isso, né, junto com você. Então, assim, foi muito bonito esse processo de ressignificação, né, da comida, de que isso, eu falo para eles, o fato de vocês, muitas vezes a gente buscar esse ganho de peso no paciente que tem anorexia, não quer dizer, engordar não quer dizer estar gordo, né? Você, aqui dentro dessa classificação de IMC, você está muito baixo peso. Então, a gente precisa chegar aonde? Numa normalidade, para o seu organismo funcionar de forma saudável, você ter sua menstruação corretamente, você ter crescimento do seu cabelo, da unha.
Enfim, né? Tudo que envolve ali uma saúde diante da alimentação. Então, foi muito bonito esse processo junto com ela, sabe? Mas é isso. Eu entendo muito assim, o que eu percebo muito, né? A gente... É a questão da confiança. Como essas crianças, ela vêm para o consultório, eu falo assim, até com o esquema da desconfiança, né, e do abuso ali, elas estão muito ativadas. Então, elas não conseguem ter uma confiança em outro adulto. Até porque, às vezes, aconteceu isso mesmo, do pai colocar um prato e falar, come, você tem que comer isso daqui, né? Sim. Ou, enfim, das pessoas falarem que ela estava linda, maravilhosa, né? E sendo que ela estava percebendo, muitas vezes, que ela estava doente, porque ela não conseguia mais ter força para levantar de uma cama, porque isso acontece, né? A criança, ela consegue não ter mais atenção, concentração para estudar, ela não consegue realmente. Por quê? Porque está faltando alimento, nós precisamos do alimento, né? O nosso cérebro precisa do carboidrato, né? Nós precisamos disso tudo. Então, você fazer eu falo que é uma construção, sabe? De confiança mesmo, de você trazer esse paciente. Então, às vezes, já vou chegar supetão, tratando transtorno alimentar, falando isso, aquilo para ele, né? Não, porque às vezes ele vai ver isso como uma crítica e ele vai criar um obstáculo muito grande entre eu e ela. E tanto isso, acho que vale para anorexia, mas voltando aos episódios de comer compulsivo, Sim. né? A partir do momento que esse paciente ele tem o comer compulsivo, ele precisa de acolhimento. Sim. Ele não precisa de mais um julgamento do tipo, você tem que tirar, então não deixa nada. Quantas vezes vocês já escutaram, gente? Sim. Eu também. Não tem nada na minha geladeira, eu não posso ter, porque se eu tenho, eu como. Isso. Né? E então, assim, o quanto existe uma punição e uma punição externa também, né? Quantas pessoas também, pacientes meus, já contaram do sentido de eu tenho esses episódios, mas às vezes eu passo em um lugar e eu compro as coisas e eu como antes de chegar em casa, no carro, porque se eu chego em casa, as pessoas vão saber que eu comi tudo isso, né? Ou eu tenho os episódios quando eu estou sozinho. Sim. Né? E às vezes esse mesmo paciente que come dentro do carro chega em casa e come novamente. E é engraçado porque o comer no carro, quando ele come escondido, é como se ele esquecesse. Então, ele não conta. Em relatórios, automonitoramento de paciente, isso já aconteceu várias vezes. Do paciente comer escondido e não colocar no automonitoramento, porque para ele é como se não tivesse sido. Ou ele tem muita vergonha de trazer no Por automonitoramento. conta da desconfiança, do medo, isso. né? E também medo do julgamento. E também por um bloqueio. Isso. Sabia? Tipo, é como se o cérebro dele bloqueasse. Não, isso aqui não foi. Eu já tive pacientes que comiam de madrugada e esqueciam. Sim. E só sabia que tinha comido porque tinha louça na pia. Então, acordava, comia, tipo, batia um sanduíche, voltava a dormir e esquecia. E no outro dia... E a compulsão, ela age numa área cerebral muito parecida. Quando eu falo no episódio compulsivo, eu não estou falando do comer e do prazer do comer, mas é uma área cerebral que remete ao prazer. E a área cerebral relacionada também com o uso de substâncias. Tá? E é tão difícil a gente fazer o tratamento da compulsão alimentar porque a gente está falando de um alimento. A gente está falando de algo que é benéfico para o organismo. A gente está falando de uma substância patológica que eu consigo excluir da minha vida. Eu estou falando de algo que está ali e que todos os dias e que eu preciso me relacionar melhor com o alimento sem excluir o alimento. E o quanto isso é um processo muito doloroso para realmente os pacientes que passam por isso, né? E o quanto precisa de remédio, muitas vezes também. E tanto que o transtorno, né, da compulsão alimentar, hoje, ele está numa nomenclatura no DSM-5, né, como um transtorno compulsivo impulsivo, né? Ele é um TCI hoje. Porque realmente é algo que... Tem uma impulsividade, né? Não realmente uma doença, é um transtorno. É algo que necessita ser tratado, né? Então, a gente tem que ter esse olhar diferenciado em relação a isso. Porque pensando esses dias, eu falei, gente, já parou para pensar como deve ser difícil você pensar em comida o tempo todo? Né? Você pensar no comer e do que você não pode comer o tempo todo. Você só pensar sobre isso, você não parar, você ficar pensando sobre calorias o tempo todo. Isso é exaustivo, isso é cansativo, porque a gente tem uma vida fora disso. Gente, uma vez eu fiz aqueles kits alimentares que chegavam durante o dia. Tudo que eu podia comer ao longo do dia. Eu queria emagrecer para ir pra praia, né? Sim. E aí eu pedi essa comida. Quem nunca? Gente... era desesperador, porque daí vinha aquela comida e eu já pensava em todas as outras, porque elas já estavam lá, as refeições já estavam prontas, eu não tinha o poder de escolha. Qual é a próxima? Qual é a próxima? Ai, que delícia, depois? a próxima vai ser um enroladinho. Aí eu pensava, ai, delícia, nossa, mas eu tenho que esperar até 3 horas. Isso! E assim, o quanto isso era ansiogênico, enfim. E eu
você passa a ficar pensando sobre as refeições, né? Sim. Lógico que minimamente isso é um exemplo pontual. Sim, Mas imagina, quando você o tem tempo um transtorno, todo. as pacientes com anorexia nossas, elas contam constantemente Gente, as calorias. calorias dos alimentos automático, não é usando Isso, aplicativo. Eu tive uma né? paciente, quando ela chegou, falou assim, André, eu queria tanto ter o prazer de poder comer qualquer coisa sem saber a caloria. Porque hoje eu sei tudo que tem nesse alimento. Então, eu não consigo mais, por mais que eu E elas queira. decoram mesmo. Elas decoram, por mais que eu quero muito comer aquelas bananinhas, sabe? Que é até sem açúcar, aquelas negocinhos. Comer aquilo lá sem precisar me preocupar com quantas calorias tem isso daqui, quantas eu posso comer. Olha o aprisionamento. Isso. E Você aí, entendeu? E assim, desse indivíduo. e às vezes uma criança, um adolescente, ele está preocupado com a faculdade, ele está preocupado com o futuro, ele tem que estudar para outras coisas. Então, aquilo ali deveria, naquele momento, ser desnecessário. Porque a gente também tem que entender que tudo tem um período da nossa vida. Ok, eu vou fazer uma dieta para emagrecer porque eu vou casar. Eu vou fazer uma dieta porque eu quero ir para uma praia. Enfim, vou ter um acompanhamento nutricional adequado, enfim, para que isso aconteça. Isso é legal, né? A gente tem que entender que todas as mulheres, nós queremos isso. Agora, assim, esse adolescente, ele tá em época de pré-vestibular. Será que está na hora de eu fazer uma dieta? Será que eu preciso isso nesse momento, eu como pai, como mãe, ficar o tempo todo em cima do meu filho, né? Então tá, eu tô percebendo que ele tá comendo muito mais doce, eu vou no médico, eu vou procurar uma ajuda, né? Para que esse paciente, para eu perceber se tá tudo bem, se tá tudo ok. Às vezes eu vou numa nutricionista, né? Eu sempre falo para meus pacientes, vamos lá no nutricionista, porque quem sabe você pode substituir por uma barra de proteína, você pode tomar um whey, você pode tomar, porque às vezes está na correria do dia a dia, eu não tenho tempo, André, para sentar, para comer. Então a gente pode ter outras opções saudáveis, outras opções melhores, rápidas, né? Então, assim, uma vez eu já fiquei sabendo de uma história de uma paciente que ela trouxe, levou um abacate para comer no meio de uma prova de vestibular. Tá? Então, assim, o abacate, querendo ou não, é um alimento, né, que você vai abrir, você vai comer. Poxa, será que não podia ter sido uma barra de proteína? Você entendeu? Ou tem um Será que chocolate, naquele Gente, momento... eu levava Dá energia? chocolate. Um chocolate, né? Ai, eu falava, pelo menos no vestibular, deixa eu ter prazer Sim, com alguma coisa. agora você levar... Então, assim, pensa, você Né? levar um abacate, você parar para comer esse abacate, né? O abacate, ele desmancha, ele não é tão... Como? Então, assim, eu acho que esse cuidado que a gente também tem que ter, assim, a comida, eu, pelo menos, eu tenho muitas memórias afetivas relacionadas à comida. Eu tenho, né? Então, assim, eu tenho que saber também o momento certo. Eu amo macarronada. Sou apaixonada, porque isso me lembra a minha avó. E tá né? tudo bem. E tá tudo bem. Né? Agora, assim, eu quero ir pra uma praia, eu quero ter um cuidado, eu quero nananã, vou casar. Enfim, eu quero ter um cuidado. Bom, eu vou procurar uma ajuda especializada, mas não quer dizer que eu preciso tirar tudo, né? Eu preciso me restringir de toda a alimentação. Mas exatamente, o comer ele é afetivo, Sim. ele é gostoso, ele é prazeroso, ele envolve o social, ele envolve... E precisa ser. Sim. Eu sempre falo para os pacientes, existem algumas relações que a gente tem na vida que são eternas. A comida é uma delas. A gente vai se relacionar porque se você não come, você morre. Então, vamos deixar essa relação gostosa? Vamos deixar essa relação saudável? E assim, até falando já um pouco sobre... Né, que a Andrea falou, o tratamento é lento, a Carol também falou. O tratamento nutricional para os transtornos alimentares, ele é um tratamento longo. Ele é um tratamento a longo prazo. Porque olha quanta coisa, né, envolve, olha quanta coisa, olha quanto a gente precisa. Se a pessoa tem há 30 anos, exemplo, um comer emocional, uma relação ruim com o corpo, eu não vou mudar isso de uma hora para outra, da noite para o dia. Então, e é importante trazer isso aqui, Carol, porque, como eu disse, às vezes eu recebo no consultório alguns pacientes que às vezes os pais vêm com essa expectativa. Ela é nutricionista, então ela vai passar uma dieta para o meu filho, ela vai resolver o problema do meu filho. E não é bem assim. Primeiro eu preciso vincular com esse paciente, primeiro eu preciso entender qual é a dor dele, quando começou essa dor. Eu faço até, às vezes, uma linha do tempo com esse paciente para entender aonde foi que isso começou. Aonde que essa relação ruim com o corpo, essa distorção de imagem, essa relação com a comida disfuncional aconteceu. Para daí eu conseguir entrar em ação. E como eu disse, às vezes eu preciso... Exemplo, eu tenho pacientes que, como tem a impulsividade, eu preciso, às vezes, de uma medicação para reduzir essa impulsividade, né? Para esse paciente funcionar melhor, para daí eu conseguir agir. Então, exige e envolve muitos fatores. E é importante... que as pessoas saibam que a minha nutrição ela é diferente.
Ela não é uma nutrição só à base de dietas. Existe uma orientação alimentar, obviamente, porque eu sou nutricionista. Então, Teve uma paciente, Gil, só, desculpa te cortar, mas já citando, assim, que chegou e os pais ficaram horrorizados que numa primeira consulta você não passou um cardápio. E aí existe muitos. Aí eu falei assim, foi sem cardápio? Eu falei, é a maneira como ela trabalha e tá certo, né? Exato. Porque você teria condições de seguir esse cardápio neste primeiro momento, da maneira como as coisas estão? Eu Não falo, faz gente, sentido. passar uma dieta pra mim é a coisa mais fácil que tem. Agora, o primeiro gatilho que tiver, esse paciente não vai conseguir seguir muitas vezes, ele não volta pra mim. Ele não volta porque ele se sente julgado, ele se sente culpado, ele olha pra balança no meu consultório e ele fala, o que eu vou fazer lá? Porque a vida inteira eu fui cobrado por isso. A vida inteira eu quis emagrecer. E por que muitas vezes os pacientes vinculam e ficam comigo? Porque tem esse acolhimento. Né? Esse apego, tem né? uma paciente minha que ela estava estudando muito, final de ano é sempre muito cansativo para os pacientes. Ela estudando demais, sabe? Ela estava muito cansada e eu passei um planejamento para ela, mas com esse contexto sempre de acolhimento, de não julgamento. Olha, faça aquilo que é possível, aquilo que você dá conta, dentro da tua realidade. E aí ela tinha estudado muito nesse dia, ela estava muito cansada. Ela falou assim, você não sabe o que eu fiz. Eu falei, o que você fez? Ela, eu comi 2 fatias de pão integral com requeijão e eu me senti muito culpada. Eu falei, mas peraí, o pão não era integral? Era integral, mas estava fora do planejamento dela. Então, percebam como, muitas vezes, eu falo que se dieta funcionasse, estava todo mundo magro. Porque o quanto que a gente tem hoje, nós temos medicamentos para emagrecer. Cada semestre sai um medicamento novo. Eu sou contra de forma alguma, eu acho que eles estão aí para ajudar. Né? Só que olha quanta coisa a gente tem. Nós temos dietas, nós temos medicações, a gente tem procedimento estético, a gente tem várias situações em que podem deixar esse paciente emagrecido. Mas funciona? Não, porque emocionalmente esse paciente está doente. Então, a conta não fecha. Quanto mais recursos nós temos, mais a obesidade cresce. A obesidade de um parâmetro de 2019, se eu não me engano, para 2022... praticamente mais que dobrou. Mas é porque vem aquela questão que você me falou, do processo lento, né? Nós estamos numa geração imediatista. Exatamente. A gente está numa imediação. Esses dias, onde você adquiriu, conversando, né, com o paciente, onde você adquiriu essa informação sobre a guerra, né? Enfim, coisa boba. No TikTok, Andréia, o TikTok me falou isso. Não. Eu falei, gente, vai assistir alguma coisa, né? Tipo assim, para fazer redação, ele não tinha conteúdo, por quê? Porque ele foi no TikTok. Porque é rápido, eu vou passando, já vejo só aquilo que eu quero. Então, a gente está numa geração imediatista, onde esse processo, ele realmente é lento. A terapia é um tratamento, né? É lento. O processo é muito lento e o quanto aí entra também, né? Pra gente poder trabalhar esse paciente, a gente tem que quebrar crenças de que o sucesso está atrelado ao corpo, de que emagrecer não é sinônimo de saúde. Exato, muitas vezes não é. É a busca do saudável, né? Isso, e quando a gente trabalha o indivíduo, a gente trabalha a família. Porque se a gente quebra essa crença do indivíduo, essa crença, que a Andrea falou, não vem de nenhum lugar. Sim. Essa crença vem por né, uma ancestralidade ali, né? Então, isso vai sendo passado. Então, às vezes, a gente precisa modificar um hábito alimentar familiar em relação a, por exemplo, famílias que ou regulam demais a comida e não existe esse processo do comer afetivo, né? Daquela coisa, eu falo, hoje em dia tem muitos pacientes que eles não sabem, até da gente industrializar demais ou comer muito fora. Gente, como é o cheiro quando frita cebola e alho, aquela coisa afetiva gostosa de eu estar chegando da escola e saber que o almocinho está sendo feito e vai pra mesa. O bife está sendo saber imaginar o que vai ter hoje. Né? Eu só salivo de pensar nisso. As crianças, você chega e fala assim, mãe, o que será que vai ter hoje para comer, entendeu? Isso. Então, o comer afetivo, ele tem que ser resgatado, né? E a gente tentar realmente trazer isso para realmente para as famílias, tirar um pouco esse peso é lógico, gente, a exceção é a exceção. Ninguém tá falando pra ficar comendo um monte de porcaria. Obviamente. Mas é libertar um pouco dessas amarras que atualmente vem tendo, né? Nos últimos anos, assim, teve esse boom mesmo de que nada é permitido, de que tudo faz mal, de que a comida é má, né? Não pode glúten, eu não pode posso leite, lactose, não pode isso, não pode aquilo. Poxa, então o que eu posso? Né? O que eu posso? Eu não posso ter prazer. E é por isso que quando consome, gera essa culpa. Porque se é proibido, e se eu comer, meu
E se você não se Eu tô acostumou a cometendo um comer crime, isso ao longo exatamente. de uma vida, Sim, né? Então, muito difícil. sei lá, não tem doce em casa. Quando você vai numa festa, você quer Você comer quer o comer no mundo, mundo. Sim. né? E depois sente a culpa. Então, assim, esses processos são todos atrelados e realmente o tratamento, ele tem que ser feito com uma equipe multidisciplinar. Sim, não né? tem como não ser. Não tem como. Muitas vezes tem uma endocrinologista Sim, que vai acompanhar o sim. caso também, tanto nos casos, né, da compulsão alimentar, tá? Inclusive da obesidade, Sim. porque existem medicamentos que podem auxiliar muito nesse processo, quanto nos casos de grandes restrições, porque organicamente, fisicamente, né, a pessoa que tem a anorexia, ela já tem alterações muito graves, hormonais, metabólicas. Então, esse acompanhamento tem que ser com a endocrinologista, quando a gente já pensa num transtorno Sim, propriamente dito, né? tá? Sim. Com o psiquiatra, com uma psicóloga, às vezes a terapia de família, com a nutricionista, Terapia em comportamental, terapia em grupo. Quando esse transtorno ainda não está delimitado, então, por exemplo, não tem um transtorno propriamente Sim. dito, mas existe uma relação disfuncional com a comida ou com o corpo, aí eu posso procurar só a nutricionista ou a psicóloga, né? A partir do momento que o transtorno está estabelecido, precisa de toda essa equipe para fazer o acompanhamento. Sim. Né? E eu acho assim que, na verdade, a gente buscar um tratamento, né, em equipe, mas também a equipe tá ali conversando, né? Igual você falou, uma apoiando a outra, né, o tempo todo, orientando esses pais de uma maneira realmente única. Porque é isso que os pais muitas vezes reclamam. Ah, mas a doutora falou tal coisa, a doutora falou tal coisa, a doutora falou tal coisa. Aí o paciente mesmo, né? O anorexo e o bulêmico, ele tá o tempo todo tentando achar um jeito dele sair ganhando, dele sair burlando. Então ele fica tentando jogar a equipe contra, Manipula, né? Manipula o tempo todo. Então é muito importante, né, esse A trabalho. equipe tá alinhada. Eu falo, não tem Precisa como. desse alinhamento. Às vezes Sim. educador físico, tá? Que eu não lembrei, mas é Isso, importante. muito. Eu verdade? gosto. Quando o meu paciente ele faz algum tipo de atividade física, eu tento conversar com o professor, orientar, passar o que está acontecendo, sabe? Até para que ele também possa nos ajudar, né? Então, às vezes, aquele paciente ele não vai poder fazer um exercício muito... que ele perca muita caloria, até por conta do que ele está comendo naquele momento, enfim. Mas eu acho que o mais importante é a gente buscar uma qualidade de vida. A gente ensinar para os nossos pacientes que o que a gente está plantando hoje é para a gente colher no futuro, né? Eu falo, eu quero poder carregar meus netos, eu quero poder viver mais tempo, né? Hoje nosso índice de vida, né? O tempo de vida nosso hoje está muito maior do que na época, às vezes, dos nossos avós, enfim. E aí, por conta dessa qualidade, né? A gente tem tantas coisas boas, as informações também têm informações boas, né? A gente também pode, igual aqui, né? Nós estamos gravando isso aqui para quê? Para uma informação de qualidade. Não é verdade? Sim. Então, eu acho que também tem um lado ruim, mas tem esse outro lado, né, positivo. E a gente passar isso para o nosso paciente, Sim. né? Até ia falar para vocês agora, falarem uma frase de fechamento e tudo mais. Acho que até a André já acabou iniciando. Uma frase de fechamento que vocês querem deixar para as pessoas que estão nos escutando. Tanto pessoas com transtorno, pessoas que têm familiares com transtorno, né? Ou, enfim, até mesmo para quem está escutando e não tem transtorno, e não tem ninguém que conheça com transtorno, mas para conhecimento mesmo. O que vocês deixariam de uma mensagem final? Eu vou falar então. Eu acho que, primeiro de tudo, transtorno alimentar não é frescura. Começa por aí. Ela não é uma criança, né? A compulsão não é uma preguiça, né? Porque a criança é preguiçosa. A pessoa que está magra não é frescura, porque não tá, por causa não como isso, não como aquilo. Não é frescura, né? É uma doença que precisa de um tratamento, precisa de ajuda, né? Ao pequeno sinal de alerta, aquela criança começou a emagrecer demais em pouco tempo. Busque ajuda. Eu acho que esse é o primeiro ponto, a gente entender, sabe? Que não é bonito, não é legal. A criança que fica 24 horas sem comer, faz aquele jejum intermitente, isso não é legal, sabe? Ela é uma criança, ela precisa brincar, ela precisa correr, ela precisa socializar. Aquele adolescente, ele está em época de escolher sua profissão, de socializar, poder ir numa pizzaria. A partir do momento que o seu filho deixa de ir numa festa porque ele está com medo da comida, porque ele não quer comer, você entendeu? Aquilo ali a gente precisa entender, tá? Ok, é um sinal de alerta, eu preciso buscar ajuda. Existe ajuda, né? Nós, pais, eu vou falar até como eu, às vezes a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo sozinho, ou quando a gente vê um filho passando por isso, a gente fala assim, onde eu falhei? Não, não é isso. Tá tudo bem, vamos lá. Aconteceu, vamos lá, vamos buscar ajuda, vamos procurar quem são especialistas, onde eu posso. Eu me sinto mais confortável indo numa nutricionista primeiro, vou numa nutricionista primeiro, tá tudo bem. Me sinto mais confortável indo numa psicóloga, tá tudo bem. Né? Então, acho que assim, o que eu gostaria de deixar é isso, né? Não é frescura. Né? É algo grave que precisa ser tratado.
Eu acho que a Andréia, ela citou muito bem, né, essa questão do transtorno, de que realmente é grave, de que precisa ser olhado. Então, eu vou complementar dizendo que a alimentação, a comida, ela é uma forma de autocuidado. A gente precisa olhar para a gente com cuidado, com amor, com carinho, com atenção. E a alimentação, ela entra nesse aspecto, né? A gente se alimenta de várias formas, não só com comida. A gente alimenta a nossa alma, nosso espírito, mas a comida, ela tem esse papel para nos manter vivos. Então, é o que eu falei mais cedo. Eu acho que vamos deixar essa relação leve, vamos deixar essa relação com a comida gostosa, prazerosa, sem culpa, sem desespero. É você saber que você vai chegar numa festa ou na casa de uma amiga e você vai comer e você vai confraternizar e que tá tudo bem, que não precisa ser em excesso, mas que também não precisa ser nada. Então, sim, curtir aquele momento, né? Ou que você vai receber alguém na sua casa e você vai fazer uma comida gostosa. Então, comida, sim, é afeto. E a gente precisa olhar para isso como uma normalidade, porque comer acabou se tornando uma coisa muito pesada. Eu, por ser nutricionista, eu escuto muito, Carol, se a Ju tá comendo doce, então eu posso comer. Vamos esperar para ver o que a Ju vai servir no prato dela, para eu também servir? Porque é lógico que as pessoas têm essa referência. Poxa, ela é nutricionista, então, obviamente, ela se cuida. Claro que eu me cuido, mas eu sou um ser humano. E eu gosto de doce e tá tudo bem. Só que eu não preciso comer 5, 6 docinhos numa festa. 1 me satisfaz, 2 me satisfaz. Eu comi 3 no seu aniversário. Muito bem, parabéns. Fora a pizza. Fora que ainda foi pizza. A nutricionista serviu pizza no aniversário. Gente, tá tudo bem. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu vou falar só para vocês falarem o Instagram de vocês, para quem quiser seguir, para quem quiser acompanhar as redes sociais. O meu é Nutri, com 2 Is, Juliana Lima. O meu @DeiaFPM. Obrigada, viu, menina? Eu que agradeço. Obrigada. Beijo, obrigada. Obrigada, Foi adorei, ótimo. Carol. Beijo. Muito bom. Beijo.